Os gigantes mencionados na Bíblia sempre despertaram curiosidade e fascínio. Mesmo aqueles que não estão familiarizados com os textos sagrados do Antigo Testamento já ouviram falar dessas criaturas colossais que em tempos antigos habitaram a terra. O que poucos sabem é que os gigantes não pertenciam a uma única raça. Na verdade, existiram diferentes tribos e linhagens, todas descendentes dos Néfilim, os seres híbridos que surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essas raças possuíam características únicas e desempenharam papéis importantes na história bíblica. Neste vídeo, vamos aprofundar-nos nos registros antigos e revelar quem realmente foram essas misteriosas raças de gigantes pós-dilúvio mencionadas nos textos sagrados. Prepare-se para descobrir verdades ocultas que poucos conhecem. Se você está curioso, deixe um gostei. Compartilhe suas teorias nos comentários e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe com amigos que também se interessam pelos antigos gigantes bíblicos e junte-se a nós nesta viagem pelo passado desconhecido. Agora, sem mais demora, vamos explorar os segredos dessas poderosas criaturas que desafiaram reis e civilizações. As 5 raças de gigantes na Bíblia. Após o dilúvio, os gigantes bíblicos fazem sua primeira aparição no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 6, onde é relatado um dos episódios mais intrigantes das Escrituras. O texto afirma que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-nas como esposas, dando origem a uma linhagem híbrida conhecida como os Néfilim. Essas criaturas colossais habitaram a terra antes do dilúvio e, surpreendentemente, reapareceram depois dele. Mas quem eram esses filhos de Deus mencionados no texto sagrado? A resposta está na própria raiz do termo hebraico utilizado, Ben Ha-Elohim, que em aramaico é Binai Allahá. Ambas as expressões têm sido tradicionalmente associadas a anjos e seres celestiais, o que deixa claro que os gigantes foram o resultado da união entre humanos e anjos caídos, aqueles que abandonaram sua morada celestial e se corromperam. Em outras palavras, os gigantes eram descendentes dos antigos demônios. O Gênesis deixa claro que antes do dilúvio, esses seres proliferaram e espalharam terror pela terra, corrompendo a humanidade e contribuindo para o estado caótico que levou Deus a enviar o grande juízo das águas. No entanto, o texto também menciona que depois desse tempo, ou seja, após o dilúvio, eles misteriosamente reapareceram na terra. Mas como isso foi possível? Muitos estudiosos e teólogos acreditam que os anjos caídos continuaram interagindo com a humanidade, infiltrando-se em civilizações antigas e gerando uma nova descendência Nefilim. Há relatos de que esses seres demoníacos interagiram com sacerdotisas de cultos pagãos que adoravam divindades ancestrais. A Bíblia adverte repetidamente que esses deuses pagãos não eram meras invenções humanas, mas sim demônios disfarçados em busca de adoração e poder. A evidência disso pode ser encontrada nos próprios registros históricos e bíblicos, como o caso dos feiticeiros egípcios que realizaram façanhas sobrenaturais diante de Moisés e Arão. Esses magos conseguiram transformar seus cajados em serpentes, algo que ia além de meros truques de ilusão, demonstrando que uma força sombria operava por trás deles. Portanto, os gigantes não eram apenas seres de grande estatura, eram um vestígio vivo da rebelião celestial, uma marca tangível da corrupção trazida pelos anjos caídos. Sua presença continuou desempenhando um papel enigmático na história humana, muito depois do dilúvio. O reaparecimento dos gigantes após o dilúvio. Depois do dilúvio, uma nova geração de gigantes surgiu na Terra, estabelecendo-se em diversas regiões do Oriente Médio e além. A Bíblia descreve essas criaturas colossais como tribos guerreiras,
muitas delas assentadas em territórios estratégicos, desafiando civilizações inteiras e tornando-se um dos maiores obstáculos para o povo de Israel. Os textos sagrados sugerem que pelo menos 5 raças de gigantes habitaram a região que se estendia do Levante até a Mesopotâmia e chegaram até mesmo ao Antigo Egito. Seus descendentes povoaram terras que hoje correspondem a Israel, Iraque, Síria e outras nações vizinhas, construindo fortalezas e cidades imponentes. Um dos relatos mais impactantes sobre esses seres está no livro de Números, capítulo 13. Quando os israelitas foram enviados para espionar a terra de Canaã, ficaram aterrorizados ao ver os descendentes de Anak, uma das tribos de gigantes mais temidas. Eles descreveram os Anakim como criaturas enormes e assustadoras, tão colossais que, em comparação, os hebreus se sentiam como gafanhotos. Além disso, os relatos destacam a força e o número dos cananeus, cujas cidades eram impressionantemente fortificadas e defendidas por esses seres sobrenaturais. A menção desses seres colossais pode ser encontrada nas Sagradas Escrituras, especificamente no livro de Deuteronômio 2:10-11, onde está escrito que os Emim viveram anteriormente ali, um povo grande e numeroso, tão alto quanto os Anakim. Aqui há um detalhe crucial. O texto sagrado enfatiza que os Emim eram tão altos quanto os Anakim, o que sugere que esses titãs também ultrapassavam 4 metros de altura, possivelmente rivalizando até mesmo com os próprios Refaim. A ideia de que essas entidades eram uma ameaça aterrorizante ressoa até mesmo no significado de seu nome. Segundo o Rabino Rashi, o termo Emim pode ser traduzido como temíveis ou monstruosos. Esse nome, longe de ser apenas uma designação tribal, era um reflexo direto de sua aparência assustadora e do impacto psicológico que causavam nos povos da época. Os Emim não eram apenas gigantes em estatura, eles inspiravam verdadeiro terror. No entanto, talvez o aspecto mais assustador dessa raça não fosse apenas seu tamanho. O historiador judeu Flávio Joséfo, uma das principais fontes históricas sobre os gigantes antigos, descreveu um detalhe inquietante. Os Emim possuíam um grito aterrorizante comparável ao rugido de um leão, um som gutural e ressonante tão feroz que, segundo os relatos, congelava de medo até mesmo os guerreiros mais valentes. Além disso, sua aparência grotesca os diferenciava ainda mais de outros gigantes. Enquanto os Anakim eram conhecidos por sua força e os Refaim pareciam espectros de outro mundo, os Emim foram descritos como verdadeiros monstros, com traços distorcidos pela brutalidade e pelo horror que inspiravam. Seja por sua força, altura colossal ou presença assustadora, os Emim deixaram uma marca indelével na memória dos povos antigos. A 4ª raça de gigantes que assolou o Oriente Médio, os Zumim. Entre os enigmas ocultos da antiguidade, uma raça de gigantes se destaca no vasto cenário do Oriente Médio, os Zumim. Esses seres colossais são mencionados em registros antigos e descritos como criaturas de força extraordinária. Seu nome, derivado de um termo aramaico, carrega um significado intrigante: rígido, forte ou robusto. Essa designação reflete não apenas sua imponente estatura, mas também sua resistência sobre-humana. Os relatos sugerem que os Zumim mediam entre 3 e 4 metros de altura, tornando-se verdadeiros titãs que caminhavam sobre a terra. Eram imponentes, dotados de uma força bruta que os tornava temidos em batalhas e disputas territoriais. Assim como os Nefilim, Refaim e Anakim faziam parte dos enigmas ancestrais que marcaram a história antiga, deixando rastros que continuam intrigando estudiosos e pesquisadores até os dias de hoje. Mas o que aconteceu com os Zumim? No livro de Gênesis, capítulo 14, encontramos uma menção enigmática desses seres.
O relato descreve como Quedorlaomer, rei de Elão, liderou uma devastadora campanha militar contra várias tribos e nações. Entre suas vítimas estavam os Zumim. Segundo os textos sagrados, esse monarca comandou um ataque implacável, resultando no massacre de muitos desses gigantes, enfraquecendo sua presença no mundo antigo. O extermínio dos Zumim foi apenas um dos muitos episódios da guerra entre humanos e gigantes, descritos nas escrituras e nas tradições orais. A última raça de gigantes no Antigo Testamento, os Zamzumim. Nas sombras do passado, nos tempos antigos em que os colossos caminhavam sobre a terra, uma última raça de gigantes se destaca nos registros do Antigo Testamento. Pouco mencionados e envoltos em mistério, eles eram conhecidos como os Zamzumim, uma tribo de seres gigantescos que habitaram as terras do Oriente Médio, mais especificamente a leste do Rio Jordão. Os Zamzumim compartilhavam muitas semelhanças com os Zumim, outra raça de gigantes da mesma região. Eram altos, imponentes e possuíam uma força descomunal. Os registros antigos indicam que sua altura oscilava entre 4 e 4,5 metros, tornando-os verdadeiros titãs diante dos homens comuns. Eles eram uma presença proeminente na geografia bíblica, descritos como uma raça de guerreiros ferozes que ocupavam territórios estratégicos e inspiravam medo nas tribos vizinhas. No entanto, nem mesmo esses gigantes puderam resistir à implacável maré da história. Os Zamzumim entraram em conflito direto com os descendentes de Ló, especialmente os amonitas, que disputavam as terras férteis que uma vez pertenceram a essa antiga raça. Os textos sagrados relatam que os amonitas destruíram os Zamzumim e tomaram suas terras para si, assimilando suas conquistas e apagando gradualmente os vestígios dessa civilização colossal. Muitos estudiosos acreditam que os Zamzumim eram uma subdivisão dos Refaim, outro grupo de gigantes mencionados nas Escrituras. Se essa teoria estiver correta, isso significa que essa linhagem habitou não apenas a Jordânia, mas também regiões da Síria e do território atual de Israel. Isso sugere que, em um passado remoto, vastas áreas do Oriente Médio foram dominadas por esses gigantes, cujos descendentes podem ter sido caçados até a extinção pelos povos menores que surgiram depois. Ao longo da história, os relatos desses gigantes foram preservados nas Escrituras e em antigas tradições, deixando perguntas que ainda hoje desafiam pesquisadores e estudiosos. Seriam esses colossos apenas tribos de homens extraordinariamente altos ou seres de origem misteriosa que um dia caminharam entre nós? Se você é apaixonado por desvendar os enigmas ocultos na Bíblia e na história, convidamos você a se inscrever no canal Secretos Bíblicos, onde exploramos esses e muitos outros temas fascinantes. Ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Agora, continue explorando esses mistérios com os vídeos que aparecem na tela. Nos vemos no próximo episódio.